legal, pô, o Everton falou, eu acho que quem quer começar que está aqui no Brasil, começa, a gente tem que começar aqui mesmo, assim, ir para fora vai ser a segunda etapa, começa com tudo que tem por aqui. Recomendo vocês, como o próprio Everton falou dos hackathons aqui, ele foi organizador de um ano passado, que era um hackathon para fazer white paper, quer dizer, para você montar um projeto, achei super legal. Eu fui jurada nesse hackathon, aconteceram muitos por aqui também, ano passado o pessoal da IOS promoveu muitos hackathons aqui também, então tem muita coisa que vai acontecendo e que com certeza dá para participar, foca naquilo que você tem um pouco mais de conhecimento agora, mas busca também se aliar a pessoas que você não tem conhecimento, que é para vocês complementarem o conhecimento de vocês, e dessa forma todo mundo aprender junto, somar, a gente consegue fazer com que 1 mais 1 seja 3, seja 4, e essa é a ideia, a gente sempre somar forças aí, conhecimentos. Sim, só um agradecimento aí, pessoal também da FECAP, que ajudou o Hackathon, a Sol, a Raquel também, que foi incrível lá esse evento, eu amei, a Rafa também estava lá conosco, foi incrível, foi muito legal, gostei muito. Bom. Vamos tentar repetir aí depois dessa pandemia passar, vamos conversar também com o professor Jesus, também foi um prazer, e é isso, agora vamos uma apresentação da Sol aí, para a gente ter um pouco desse background de Smart Control. Tá bom. E aí, daqui a pouco a gente vai para as perguntas também, então. Deixa eu só clicar no lugar certo. Tá. Já falei de mim. Vamos falar, então, dos Smart Contracts. Antes de falar de Smart Contract, eu vou falar muito rapidamente só de um conceito que a gente precisa entender em blockchain, que é o conceito de uma transação. Quando a gente está falando de uma transação, a gente está falando numa questão de uma máquina de estado. As transações são as que fazem as alterações nessas máquinas de estado. E uma máquina de estado, a gente pode pensar que são fotografias. Cada estado é uma fotografia. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse momento com vocês, numa determinada posição, essa é uma fotografia. Se eu quiser, de repente, ficar com vocês assim, é outra fotografia. Então, para eu sair da minha posição normal, para eu ir para a segunda posição, vai acontecer uma transação. Quando eu estou no palco, eu faço isso indo de um lado para o outro do palco, tá, gente? Foi a melhor atuação minha em um webinar. Eu confesso que eu nunca tinha feito isso assim, tá? Vamos ver o que dá. Mas aí, assim, é isso. Então, um estado é uma fotografia, por exemplo, na minha imagem, eu tenho aqui que o saldo é 10 e a informação é A. Para que aconteça qualquer alteração, por exemplo, o saldo agora é 5, a informação é B, tem que acontecer uma transação, ou várias transações. Eu posso, na mesma transação, mudar as duas coisas, ou eu posso ter uma transação para cada uma. Então, o que interessa é que, assim, transações mudam estados, e os estados, essas mudanças é que são guardadas no blockchain. Então, a gente fala assim, blockchain, ele é o que o nome dele diz, ele é uma cadeia de blocos, onde um bloco está ligado no outro, ou seja, o bloco atual tem uma ligação com o bloco anterior. Se acontecer alguma alteração num bloco passado, vai alterar tudo que aconteceu depois, e dentro de cada bloco nós temos as transações, são elas que fazem as diferenças. Estes blocos, no fundo, eles estão entre aquelas fotografias, então são os estados globais. Então, eu fiz uma imagem aqui para vocês, onde eu tenho os estados globais e os blocos entre eles com as transações que estão fazendo as alterações entre os estados. E tudo isso a gente tem que lembrar que é de uma forma distribuída. Então, esse livro Razão, que está guardando os estados, né, está guardando as transações que alteram os estados, ele está distribuído em todos os computadores que querem participar dessas redes. E aí sim, depois dessa breve introdução, vamos falar dos smart contracts. Vou responder só uma perguntinha aqui. Se sem saber inglês a pessoa consegue atuar nessa área? Olha, consegue, mas vai ser difícil. Eu recomendo estudar inglês, você vai ter que viver com, assim, o Google Translator vai ser seu melhor amigo no início, mas quanto mais você souber de inglês, melhor. Eu tenho ajudado muito aqui no Brasil em ter mais conteúdos em português. A própria Fundação Ethereum, ela já
traduziu uma boa parte das coisas deles para português, vocês conseguem encontrar também. Inclusive tem gente, pessoal conhecido aí da área que ajudou na tradução. Então, tem esses dois caminhos por enquanto. Mas a gente não tem ainda tanto material assim. O material principal vem de fora, tá? E aí volto eu aqui para os Smart Contents. Então, Smart Contents. Os Smart Contents, eles começaram... o conceito de Smart Content, ele apareceu em 1993. E a gente está falando, quem fez isso foi o Nick Szabo. Em 96, ele publicou um paper onde ele especifica muito bem o que é um Smart Contract. Eu vou falar algumas coisas que eu não vou seguir a ordem dos slides, tá? Então, pode ser que eu fale muita coisa que eu vou ler, que vai aparecer no slide só depois. E o interessante do Nick Szabo é que eu acho assim, eu sou muito fã dele, porque imagina o cara ter essa visão do que seria um smart contract numa época onde não existia um ambiente para executar os smart contracts. Não tinha blockchain, não tinha um lugar que fizesse sentido a execução de smart contract. Então ele era um visionário para 93, 96. E eu costumo falar aí, ó, aí que está o Nick Szabo, então, um cientista da computação, criptógrafo. A primeira publicação dele, que foi em 96, foi essa aqui. Então, tá aqui para vocês a publicação dele. Depois eu vou disponibilizar, não vai ser agora exatamente no final da apresentação, mas até amanhã eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Porque no final tem referências, em quem quiser saber mais coisa, pode olhar a apresentação. Bom, eu costumo falar que a Vending Machine, ela é o ancestral do Smart Contract. Por quê? A Vending Machine é uma das primeiras coisas onde a gente tem uma interação automatizada. Então, eu quero algum produto, eu vou lá na maquininha, aí nessa maquininha eu vou escolher o meu produto, vou pagar, vou interagir com a máquina e vou pegar meu produto. Não tem um intermediário humano. E por isso eu posso dizer que ele é um ancestral, porque é uma das primeiras coisas onde a gente está interagindo diretamente com uma máquina e recebendo um produto, sem ter um intermediário humano. E o importante do Smart Contract é que a gente está falando de execução autônoma, que é o que eu acabei de falar, é a implementação sem o envolvimento humano. Então, o Smart Contract, ele tem que ser capaz de obter informação, de processar essas informações e para agir de acordo com as regras que foram previamente definidas, e tudo isso de forma autônoma. Então, ele vai ser capaz de ser executado, de fazer cumprir por si só, e a gente não vai ter intermediário. Eu tenho uma observação para fazer sobre isso, que tem uma coisa que não é exatamente assim. Por exemplo, se eu preciso que alguma coisa aconteça de acordo com um evento externo, o Smart Contract sozinho, ele não vai olhar o evento externo. Você tem que pedir para o Smart Contract olhar. Aí ele olha, mas você tem que ir lá e cutucar ele e falar, ei, olha ali para mim. Aí ele vai e olha. Então, se você quer, por exemplo, que o Smart Contract veja o preço do Ethereum ou o preço de Bitcoin a cada 10 minutos, você vai ter que ter um agente externo, pode ser automático também, pode ser um robô, um outro programinha que roda externamente, que chame o Smart Contract toda hora, para que o Smart Contract vá lá e faça essa consulta externa. Então, isso que é um adendo, assim, que essa coisa de se fazer cumprir por si só, alguém tem que chamar ele para ele executar o que tiver que executar. Né? E aí, bom, o que foi de pergunta relacionado direto a isso que eu estou falando, que eu estou vendo aqui, eu já respondo, tá? Então, por exemplo, o Manuel está perguntando, o Belém está perguntando se você consegue ter um Smart Contract associado a uma condição externa. Pode, mas o Smart Contract, ele não vai, ele sozinho, olhar essa condição externa. Você vai ter que mandar ele olhar. Ele olha. E aí ele pode parar, ele pode fazer o que tiver que fazer, mas alguém tem que mandar ele olhar. Esse que é o ponto, tá? A Link faz isso mesmo. A Chainlink. Que a Link é o token da Chainlink. E, bom,
não necessariamente, quando a gente está falando de smart contract, eles deveriam estar no blockchain, mas não tem um outro ambiente que seja como um blockchain para ser um ambiente universalmente acessível, sem intermediário, onde as transações sejam rastreáveis, irreversíveis e que a gente tenha esses mecanismos de execução autônoma. Então, o blockchain ele é o ambiente perfeito para os smart contracts. E aí eu tenho uma pergunta para vocês podem responder aqui no chat do YouTube que eu vou olhar. Eu queria saber se vocês acham que os smart contracts são contratos. O que vocês acham? São contratos ou não são? Ninguém arrisca, hein? Poxa. Olha. Disseram um que não, outro que sim. Você vê que temos muitas coisas aí, né? Não. E por que os smart contracts não são contratos? Porque quando a gente está falando em contrato, esse conceito de contrato, ele vem do contrato jurídico. Até o Nick Szabo, que era criptógrafo, que era cientista da computação, ele fez advocacia também. Quando a gente está falando de um contrato jurídico, a gente tem todas essas etapas. A gente tem uma relação jurídica com negociação, preliminar, proposta, aceitação, elaboração e a execução. Então, quando a gente enxerga o smart contract ele é a parte final disso. Então, ele é a execução desse todo. No smart contract, a gente tem esta parte do contrato jurídico. A gente tem a definição das obrigações, os benefícios e as penalidades. Isso a gente pode traduzir em um smart contract. Então, o smart contract ele é o registro ou a execução da transação, né? Registro e execução das transações, que é a parte executável do contrato. E como é que a gente faz uma diferença entre o smart contract e um contrato tradicional? O smart contract, ele é totalmente digital, ele é inalterável e ele é padronizado, enquanto quando a gente está falando de um contrato tradicional, a gente está falando de uma linguagem jurídica que é passível de múltiplas interpretações. Para isso que existem os juízes, os próprios advogados, e quantas vezes a gente já viu interpretações diferentes para determinadas cláusulas, né? Quando a gente fala de smart contract, a gente está falando também de economia, de velocidade, porque a gente não tem intermediário. Quando a gente está falando do contrato tradicional, a gente está falando que a validação vai depender dos terceiros, como eu até falei há um minuto atrás. Quando eu estou falando do smart contract, ele vai ser executado automaticamente e um contrato tradicional, principalmente se a gente falar no Brasil, a gente está falando de depender de um sistema judicial público, que ele é caro, ele é mais demorado, mais ineficiente, se eu comparar com os smart contracts, tá? E aí a segunda pergunta para vocês. Eles são inteligentes? Conta aí no chat para mim se vocês acham que os smart contracts são inteligentes. Será que são? Enquanto vocês respondem, eu vou beber um pouquinho por aqui. Tem um que acha que sim, tem outro que acha que não. E aí, será que são inteligentes? Vamos ver. Não são inteligentes. Exato, quem escreve as regras é que tem que ser boa, muito boa. Ele só executa, ele só segue regra, é isso aí, pessoal. Muito bom. Então, eles executam apenas o que foi definido para que eles façam, né? Então, eles não aprendem nada sozinhos. Então, que nome é esse, né? O nome é Smart Contract, o cara não é smart e o cara não é contract. Pois é, mas pensa que esse nome surgiu em 93, 96. Quem definiu esse nome foi uma pessoa que também vinha da área jurídica.
Então, para a visão dele naquela época, fazia muito sentido chamar de smart contract, por mais que agora a gente não faça mais, né? Então, ele não é smart inteligente, nem é contract contrato. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês é sobre a imutabilidade do smart contract. Isso aqui até é muito interessante. Isso foi eu criei é uma história legal. Eu criei esse slide numa palestra que eu dei em 2018, mais ou menos abril de 2018 também, e eu coloquei o slide, assim, no meio do evento. Por quê? Umas 2, 3 palestras antes da minha, houve uma discussão aí entre as pessoas que estavam fazendo perguntas e quem estava no palco sobre a imutabilidade dos smart contracts e até uma certa confusão na época. Eu fui lá, peguei meu material, acrescentei um slide, fui lá na mesinha da organização, ó, troca meu slide. E coloquei esse slide aqui que eu mantenho ele até hoje, porque eu acho ele fundamental. O que é imutável no smart contract? Imutável é o smart contract em si. Ou seja, o código dele, isso sim é imutável. E uma coisa que eu não falei antes, que eu acho que é importante falar agora, é que o smart contract nada mais é do que um programa de computador, como qualquer outro. Só que esse programa, ele está sendo executado em múltiplos computadores, em diversos computadores, que são todos os computadores da rede daquele blockchain. Então, se eu mando executar um smart contract, a mesma função vai ser executada em todos os smart contracts, todo mundo vai validar, mas depois que eu já publiquei o smart contract na rede, eu não consigo mais alterar. Então, é um programa de computador que está lá, está publicado, e eu não consigo corrigir o código. Fiz o smart contract errado, o que eu faço agora? Você pode, se você no seu smart contract fez uma previsão para o seu erro, pode ser que exista uma forma de você desabilitar o smart contract, publicar outro e avisar as pessoas, olha, lembra aquele smart contract que eu fiz que está no endereço 123? Esquece, não usa mais. Começa a usar agora este aqui, que está no endereço 456. Isso você pode fazer. Mas pegar aquele do 123 e alterar ele mesmo, ou alterar o código dele, ou simplesmente apagar ele da rede, esquece. Isso você nunca vai fazer. Mas, quando a gente está falando do smart contract, ele pode ter dentro dele funções para alterar os dados, que é isso que depois eu vou mostrar para vocês no nosso próximo meetup, que vai ser hands-on, a gente vai ter um smart contract desse tipo. Então, imagina que eu tenho um smart contract com uma informação lá dentro, então eu tenho uma variável, uma caixinha que eu guardei uma informação dentro dessa caixinha, e no meu smart contract eu tenho uma função que eu posso chamar para alterar o valor da caixinha, alterar o valor da minha variável. Então, eu consigo alterar o dado que está lá dentro, mas eu não consigo, eu publiquei o smart contract sem essa função para fazer alteração. Aí eu não consigo mais colocar essa função, aí já era. Então, o importante no smart contract é que a gente tem realmente que tomar muito cuidado e pensar em tudo o que pode acontecer com ele antes de fazer a publicação do smart contract. Porque depois de publicar, se você precisar corrigir o código, aí você não consegue mais. Mas você pode alterar dados que sejam armazenados no smart contract. Mas o interessante de quando eu altero um dado, por exemplo, uma informação, lembra daquele meu primeiro slide com as transações, onde eu tinha a informação A, uma transação e a informação B? Então, aquela transação, ela foi a execução de uma função no smart contract. Só que, em algum momento, estava gravado no blockchain a informação A. Em outro momento, foi enviado para o blockchain a transação, fazendo a alteração para a informação B. Então, eu tenho o registro do histórico da informação. Eu tenho auditoria de todas as alterações que uma informação teve no blockchain, porque a cada vez que eu mandei uma transação, mandei executar uma função, eu mandei uma transação, essa transação está guardada num bloco. Então, a gente consegue ver o histórico de alterações de uma informação que está dentro de um smart contract, por exemplo, tá? É isso que vai fazer aí a diferença para vocês. Então, guardem isso. Smart Contract é um programa de computador que depois de publicado, a gente não pode mais corrigir o código dele,
mas se ele tiver dados lá dentro e tiver funções para alterar esses dados, os dados podem ser alterados sim. E, bom, eu coloquei só 2 slides de aplicações, assim, super genéricos. Isso é uma figura gigante aí, que onde é que a gente pode aplicar Smart Contract, né? Basicamente em tudo. Então, a gente está falando de e-commerce, de pagamentos globais, de supply chain, que se usa muito essa parte de rastreamento, de identidade, da própria propriedade intelectual, e por aí vai, assim, tem muita coisa em cima disso. Então, por exemplo, até o Everton falou também, uma empresa que eu sou muito fã aí, a Original My, que eles fazem registros no blockchain de documentações, de provas documentacionais, o que você quiser. Então, desde um site que tinha uma fake news que você quer provar que aquela fake news estava lá naquele momento para poder processar o cara depois. Você usa o produto deles lá, que salva no blockchain que naquele minuto, segundo, tinha aquela informação lá. E mesmo se o cara pagar depois e falar, não tinha, aí você vai provar que tinha. Serve para você, por exemplo, registrar o direito autoral de uma música, o direito autoral de uma obra de arte. E só na ferramenta deles vocês conseguem fazer 1 milhão de registros, a própria registro de contrato. Então, você pode ver aí sim um contrato tradicional, você vai fazer o registro desse contrato no blockchain com as assinaturas das pessoas que estão concordando com esse contrato. Então, isso é só uma empresa brasileira que consegue fazer tudo isso. E tem mais um monte de coisa em outras áreas. A área de rastreamento, eu estou começando agora, estou participando de um projeto de rastreamento para uma área até bem controversa, que é a área de cannabis, porque o cannabis medicinal ele é super importante, né? Faz muita diferença na vida de algumas pessoas, e ele não é regulamentado, é uma coisa super difícil, e o correto é ter o rastreamento desde a hora que existe a semente, até virar um medicamento. Eu estou participando de um rastreamento desse tipo. Aproveitando a pergunta da Luciana, se dos estudos aí de smart contracts para os processos de construção, de engenharia civil, coincidentemente, há semana passada, 1 ou 2 semanas atrás, eu conversei com uma empresa sobre isso, e exatamente as empresas podem pensar nesse tipo de coisa. Você poderia pensar no rastreamento de todo o material que foi utilizado em uma obra, para uma construção civil, para você garantir a qualidade do material da sua obra, por exemplo. Isso é um outro caso bem interessante. E são essas são as aplicações, as coisas que eu queria mostrar para vocês. Falta essa frase está bem legal. Deixa eu colocar essa frase de volta aqui para vocês. Que eu vejo assim, e eu concordo plenamente com o Mark Andreessen, que o blockchain é a mais importante invenção desde a internet, que a internet mudou o jeito como a gente transfere as informações, e o blockchain, ele está mudando a forma como a gente transfere o valor. E, bom, eu vejo que, da mesma forma que a gente usa a internet hoje, ainda mais em termos de pandemia, que a gente não vive sem ela, a gente não vai viver sem blockchain no futuro. E as empresas, o que tiver blockchain primeiro, vai ter mais confiabilidade e vai estar na vanguarda. Então, para mim, eu vejo uma diferença tremenda em quem usa blockchain e quem não usa blockchain. Que eu acho que isso é